Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Nosso irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Eduardo, a Daniela, é isso? E a todos os nossos irmãos que nos vêm ao nosso encontro do nosso sábado, encontro Caminho para a Iniciação, sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos aqui no nosso Caminho para a Iniciação, é um encontro destinado a dar base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, se jogar sementes, ideias, né? Sempre lembrando que o encontro segue sempre o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. É necessário que uma pessoa, para seguir o caminho da iniciação, se filie a uma escola iniciática. No nosso caso, nós indicamos para que aqueles que querem seguir o caminho da iniciação, fazer os seus cursos na Sociedade Brasileira de Eubiose. Já está tendo início um curso chamado Curso Peregrino, que é o curso inicial, né, que dá o início da sequência para a entrada de quem quiser se iniciar na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O primeiro nível é o peregrino, a inscrição pode ser feita pela internet, depois existem mais 4 níveis, né? Normalmente 9 meses cada nível, né? 10 meses, e depois, então, a pessoa tem a possibilidade de se filiar definitivamente e fazer parte do quadro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e tem a possibilidade de ler as revelações do nosso mestre, nosso querido professor Henrique José de Souza, ler todos os livros, toda a documentação e assim por diante, né? Então, agora, esse encontro visa justamente isso, né? Dar a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Esse encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades, né? Então, isso é muito importante. Devemos também lembrar que esses encontros, assim como também os encontros do canal 3005 das terças-feiras, ficam sempre gravados, né, e disponíveis no Facebook, YouTube, fica à disposição de quem quiser assistir novamente, pelo tempo que quiser, né? Fica lá sempre disponível, né? Então está a questão, né, que nós estamos falando. Eu devo dizer que hoje nós vamos fazer algo importante, né? Eu vou começar o nosso encontro de hoje respondendo 3 perguntas que ficaram em suspenso na reunião passada. Aliás, já tinha falado para o nosso irmão Carlos, né? Eu vou agora assumir essa programação de sempre no início da reunião verificar as perguntas que não foram respondidas no encontro anterior, para a gente dar sempre uma resposta para os nossos queridos participantes, né? Sempre lembrando que é muito importante a participação de todos, né? Com perguntas, ideias, sugestões, para que a nossa comunicação não fique numa mão só, né? É bom uma mão para lá e outra para cá, fazendo essa interação, essa comunhão de pensamento entre nós, né? Aqui nós que estamos aqui, transmitindo os conhecimentos, aqueles que estão assistindo, a gente vai trocando ideias. É bem sempre lembrando que essa interação entre aqueles que falam, aqueles que ouvem e participam, enriquecem o encontro, né? Enriquecem o encontro, né? Então, quero dizer aqui que, em primeiro lugar, houve aqui uma menção de um irmão nosso através do Ain Sof. Eu não vou citar o nome da pessoa que fez a pergunta, isso deu a ideia, mas eu quero dizer o seguinte: se a pessoa que fez a pergunta não estiver presente no dia que eu fizer a resposta, não tem problema, porque ela pode depois ver a resposta através da gravação da live, né, do encontro, né, que fica disponível para sempre, né? Então, eu quero aqui, houve uma menção de um irmão nosso do Ain Sof, né? Então, eu quero dar um retorno aqui para os irmãos, justamente
esse estudo do Ain Soph, né? Mas vamos ver aqui direitinho. Ain Soph justamente vendo a definição através de um estudo da própria Helena Petrovna Blavatsky, né? Ain Soph. Escreve assim como se diz, A-I-N, né? Soph, S-O-F-H, Ain Soph. Vem do hebraico, né? Significa, veja bem, para dar uma noção, através do conhecimento de Helena Petrovna Blavatsky, através dos seus trabalhos, né? Significa o ilimitado, o infinito, a divindade que emana e se expande. Na Cabala, o ancião dos anciãos, o eterno, a causa primeira. Então, quando a gente fala Ain Soph, aí por isso que o nosso irmão falou, nós falamos do eterno, e o nosso irmão lembrou na lista, né? Ele escreveu Ain Soph, né? Então, lembrando que é justamente do hebraico, né? Ain Soph também pode ser escrito, né, como Ein Sof, Ain Suf também, né? Pois ninguém, nem qualquer dos rabinos, está totalmente certo a respeito de suas vogais. Na metafísica religiosa dos antigos filósofos hebreus, o princípio uno era uma abstração. Olha só que importante, né? O mesmo que para Brahma. Embora os cabalistas modernos tenham conseguido, através da sofística, né, e paradoxos, convertê-lo em Deus Supremo, e nada mais. Porém, entre os cabalistas caldeus primitivos, Ain Soph era sem forma ou ser. Olha, sem forma ou ser, né? Sem qualquer semelhança com outra coisa, né? E também que Ain Soph jamais foi considerado como criador. Olha só que importante a definição. Ain Soph jamais foi considerado como criador. Prova um judeu tão ortodoxo como Filon ao chamar de criador o Logos, que é imediato a um ilimitado. E o segundo Deus. O segundo Deus é sua sabedoria, diz Filon. A divindade é não coisa, é inanimada, e, portanto, chamada Ain Soph, significando a palavra Ain nada. Veja só que interessante, né? Justamente esse termo hebraico coincide com esse estudo que se faz, né, na doutrina secreta e na eubiose a respeito do eterno, né? Não é uma coisa, é e não é. Por isso que é uma seidade, ele é e não é. E também, veja bem, por esse entendimento já dos antigos hebreus, né, interessante que na religião não se plasmou essa ideia, né? O Ain Soph não é o criador, ele não é o criador simplesmente. Então aí coincide com aquela ideia que nós já falamos, né? Através da ideia do monismo, né? Então, o eterno, ele não cria, ele apenas manifesta-se. Então, o eterno, o Ain Soph, ele é o imanifestado. Num determinado momento, se assim que a gente pode chamar, se é que a gente pode chamar de um determinado momento, porque aí escapa da nossa visão do tempo, né? Nós vamos, inclusive, abordar isso hoje, né? Num determinado instante, então, o eterno manifesta-se, originando todo o universo manifestado, né? Primeiro logo, o Sol central, primeiro logo, segundo logo, terceiro logo, e assim por diante. E outras regiões do universo que nós não vamos abordar aqui. Então, muito importante esta definição que o nosso irmão deixou aí registrado. Aí, Soph, eu estou apenas dando um retorno. Agora, uma outra consideração que um outro irmão fez, né? Nós estávamos falando a respeito desta pandemia que nós estamos passando, né? Aliás, eu estava falando sobre saque contra o futuro. Havíamos falado alguma coisa sobre saque contra o futuro. E o nosso irmão, que deixou registrado na lista aqui, nos comentários, ele escreveu assim: a pandemia seria um saque contra o futuro? Então, justamente é isso que eu quero abordar hoje, para a gente deixar bem claro, fazer uma abordagem a esse respeito, né? Então, nós podemos fazer 3 considerações a respeito da pandemia, né? 3 considerações. Existem 3 percepções. A primeira percepção, que é um grande sofrimento que a humanidade está passando, um grande sofrimento. A segunda percepção é uma percepção da providência. E a terceira percepção é a percepção com ligação ao transcendental. Então, veja bem, o sofrimento, a primeira forma de ver, a providência de Deus, e a terceira observação, o transcendental, justamente ligado ao saque contra o futuro. Grande parte da humanidade via a pandemia como sofrimento. Tudo bem? Como sofrimento. Uma pequena parte da humanidade vê a pandemia como ação providencial da divindade.
Nós podemos ver, atualmente, podemos entrar na internet e verificarmos antigos escritos, né? Mais, não tão mais recentes, né? Espiritualistas, né? Dizendo que Deus está agindo na face da Terra, fazendo transformações e que a pandemia faz parte desta ação providencial da divindade, da providência divina, para fazer transformações na face da Terra, no meio da sociedade, da humanidade. Né? E isso é uma pequena parte, acredita isso. E uma pequeníssima parte, uma mínima parte da humanidade, que nós podemos dizer que é a elite espiritual, faz parte do saque contra o futuro. Então, aí nós esclarecemos o irmão. Realmente, uma pequeníssima parte da humanidade, sim, ela está ligada ao processo do saque contra o futuro. Então, nós vamos analisar esse fato, porque é muito importante o entendimento dessa questão do saque contra o futuro, e que o nosso querido mestre, o professor Henrique José de Souza, se refere muito a esse fato, né, nas suas revelações, etc. É muito importante. Né? Então, o saque, quando a gente fala saque, pode ser entendido como apropriação violenta ou saque de valores. Não é isso? Então, a gente vê na história, né, durante as guerras, desde os tempos primitivos, depois na Idade Média, etc., forças invadindo cidades, fazendo saque. E também isso ocorre muito, né, durante as guerras, né? Os saqueadores retiram valores das pessoas de maneira violenta. Mas nós podemos entender também o saque, né, de outra forma. Saque de valores, como sacar dinheiro num caixa eletrônico ou presencial. Então, nós podemos ir num caixa eletrônico, sacar o dinheiro, ou num caixa presencial e sacar o dinheiro. Mas nós podemos imaginar uma situação, podemos imaginar o seguinte, que uma pessoa vai fazer um saque, mas o sacador pode nada ter na conta. A conta está zerada. Pode acontecer isso, não pode? Ele vai na sua conta, tenta sacar, chega lá, a conta está zero. Então, ele nada pode sacar porque sua conta está zero. Então, ele não vai imaginar. Agora, nós podemos imaginar também, isso é um problema da imaginação. Imaginamos que o banco permita um saque numa conta zerada. Isso é impossível acontecer, né? Mas vamos imaginar a seguinte situação. O banco permite que aquele que está com a conta zerada faça um saque. Não é isso? Então, nessa situação imaginária, nós podemos dizer o seguinte: o banco, né, o gerente dessa conta, diria então para aquele que ia sacar da sua conta zero: olha, você pode sacar aquilo que você ainda vai ganhar. É uma situação inusitada, isso jamais pode acontecer no mundo da economia, né? Mas, na nossa imaginação, a pessoa vai sacar um dinheiro no banco, não tem nada, está zerado, mas o banco diz: você pode sacar aquilo que você vai ainda ganhar no futuro. Mas, na vida prática, não acontece, é impossível acontecer isso. Mas na vida espiritual é possível acontecer isso. Então, na vida prática, o saque contra o futuro é impossível acontecer. Mas na vida espiritual, o saque contra o futuro é possível. A pessoa sacar valores que ela ainda vai conseguir no futuro. Né? No saque contra o futuro, pode ocorrer, né? Valores espirituais podem ser fornecidos antecipadamente no caso de compromisso da consciência com a divindade. Isso é importante. Olha. Então, a consciência assume um compromisso com a divindade, de executar as leis, de seguir os parâmetros evolutivos, etc., etc., né? De se comportar bem diante da lei. Então, nesse sentido, o que acontece? A divindade lhe dá características já do futuro. É um saque contra o futuro. Ele nada tem de especial, mas a divindade lhe dá essas potencialidades do futuro, né? Agora, esse compromisso não pode ser quebrado. Né? Isso é um compromisso que a consciência faz com a divindade, ou com o seu mestre, né? De fazer tudo pela evolução da humanidade. Nesse momento, então, ele recebe essas potencialidades do futuro. Coisas, potencialidades e valores que ele teria no futuro, ele passa a receber já. Assim, nós entendemos a existência dos adeptos virtuais. Olha só. Existem os adeptos perfeitos. O que é um adepto perfeito? Aquele que venceu a si mesmo. Venceu todas as nidanas.
venceu todas as limitações da sua personalidade. Ele fez a harmonização do quaternário com a tríade superior. Então, ele tornou-se um adepto, quebrou a roda de Sansara, não reencarna mais por questão kármica, ele pode encarnar por questão dármica, pela ação da lei, a lei universal. Então, aí nós podemos ter adepto virtual. É isso? Temos o adepto perfeito e o adepto virtual. A pessoa que tem uma consciência de obra, né, de auxiliar a divindade, de se dedicar a todo esse processo evolutivo, ela pode se tornar-se um adepto virtual. Ela pode dizer assim, mas eu tenho muitos defeitos, muitas limitações na minha personalidade. Como é que isso pode acontecer? Não, pode acontecer sim. Desde que haja realmente um compromisso da consciência com o eterno, com a lei justa e perfeita, universal. Né? Então, mesmo ele tendo todas as imperfeições que um ser humano tem, o eterno possibilita, a lei universal, lhe possibilita um saque contra o futuro. Então, ele obtém, já nesse momento, as características de um adepto, inclusive de magia, inclusive de ação cognitiva, ação de persuasão, ação de auxílio às pessoas no seu processo evolutivo e assim por diante. Né? Então, ele torna-se um adepto virtual. Isso é o saque contra o futuro. Né? Então, o adepto virtual recebe antecipadamente, isso chama-se saque contra o futuro, ele recebe antecipadamente todas as possibilidades do adepto perfeito. Isso é muito importante. Existem, então, adeptos virtuais no planeta Terra. Então, agora devemos também salientar, né, que existem saques contra o futuro individuais e coletivos. Individuais e coletivos. Pode ser um saque contra o futuro individual, ou pode ser também de uma coletividade que, em conjunto, assume um compromisso de seguir rigidamente as leis universais, códigos universais. Então, nós podemos exemplificar esses saques contra o futuro. Isso acontece, não acontece raramente, não acontece frequentemente. Nós podemos exemplificar saques contra o futuro na raça lemuriana, na raça atlante, na raça ariana, né? Por exemplo, o nascimento dos Dianes Vivas no ano de 1900 foi um saque contra o futuro, né? Ou seja, naquele momento, o saque contra o futuro, a humanidade, os Dianes Vivas nasceriam daqui a 1000 anos, mas nasceram justamente 1000 anos antes. Olha só, nasceram 1000 anos antes, né, do previsto, que era para 3005. Isso é um saque contra o futuro, nosso mestre diz. É claro que essas consciências que estão envolvidas com esse processo, né, os Dianes, eles têm esse compromisso muito sério, muito firme com a divindade, de seguir estritamente as leis universais, de realizar todos os procedimentos para que a humanidade atinja o seu desenvolvimento pleno numa próxima instância. Né? É isso aqui. Então, isso aí é muito importante. Né? Agora, então, nós podemos então considerar aquilo que o nosso irmão falou, né? A pandemia seria um saque contra o futuro? Vamos analisar isso, então, com mais profundidade. Né? Na atualidade, portanto, na pandemia, é possível saque contra o futuro com relação a consciências que, mesmo com deficiências pessoais, mas agindo com dedicação e fidelidade, recebem da lei cósmica as potencialidades do adepto para auxiliar na transformação da humanidade. Mas somente poucas consciências ou grupos são merecedores dessa atuação da divindade. Então, veja bem, eu posso falar então para o irmão, existe saque contra o futuro na pandemia? Existe, mas não é para a humanidade. Não é a humanidade que está recebendo o saque contra o futuro. É uma elite, são seres de uma elite espiritual compromissados, seres compromissados com a evolução da humanidade. E é claro que a pandemia é um choque. Indiscutivelmente, nada acontece por acaso, o nosso mestre diz. A lei é justa e perfeita. A pandemia está aí por alguma razão. E tem uma razão cósmica. Né? Porque se não tivesse uma razão cósmica, ela não estaria aí. Porque nada acontece que Deus não permita. Jesus falava isso, né? Jesus, nosso amado mestre Jesus, o Cristo, ele falava isso, né? Não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita.
Mais claro do que isso é impossível. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, é claro que essa pandemia houve uma permissão divina para que acontecesse isso, mas não para o mal da humanidade, isso eu tenho absoluta certeza, para o bem da humanidade. Algo está embutido por trás disso para propiciar a transformação da humanidade. E para que essa transformação ocorra, é necessária a presença das hierarquias, que a nós vêm, né, através de avataras, de tulpos, etc., e também de seres aqui encarnados que ainda não são adeptos, não são ainda seres superiores, mas se comprometem com a lei para assumir e seguir exatamente as leis evolutivas. Né? Então, isso é muito importante. Então, nós podemos falar o seguinte, né? Somente poucas consciências ou grupos são merecedores dessa doação pela divindade. Essa é a resposta que eu digo do irmão, né? Existe saque contra a cultura, a pandemia? Existe, mas para pessoas, consciências ou grupos que estejam em consonância com a lei universal. Na verdade, isso é muito importante. E esse saque contra o futuro é visto como a instrumentação, a pessoa adquire as potencialidades do futuro em si, né? Realizando já atos de adepto dentro de si, mas está trabalhando pela evolução da humanidade como um todo. Né? Nós podemos, só vou citar um exemplo, eu não vou dizer o nome de um discípulo da sociedade, né? Muito antigo, já falecido, já foi para a mansão dos bem-aventurados. Né? Então, um discípulo do nosso mestre Henrique José de Souza, né? Só citando, na década de 50, olha só que interessante, né? Olha só que interessante o que aconteceu. Na década de 50, e antes também, muito antes do tempo, era muito comum aqui em São Paulo, na Praça da Sé, as pessoas se reunirem para discutirem política, religião, filosofia. Né? Era uma ágora. Né? É o que fazia na antiga Grécia. Né? Aqui no Brasil existem muitas praças, em vários estados, que as pessoas se reúnem, eles dão o foco da política. Né? Mas era um costume muito antigo na Grécia, né? Se reunirem nas praças, nas ágoras, para discutir assuntos transcendentais, assuntos importantes para a humanidade. Então, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, na década de 50, ele, de vez em quando, ele costumava ir à Praça da Sé. E lá ficava conversando com as pessoas, dando conhecimentos, etc. Eu, quando cheguei em São Paulo, na década de 60, eu cheguei ainda a ver. As reuniões da Praça da década de 60 ainda existiam. Né? Esses grupos que reuniam na Praça da Sé, depois fizeram o metrô, houve uma mudança urbanística muito profunda na região, né? E hoje não há mais esses encontros, né, da população nesse momento. Né? Mas esse discípulo de JHS, né, que eu não vou dizer o nome, né, não é preciso dizer o nome, apenas o fato, né? Ele ele contava isso para nós, né? Que um dia ele ia passando pela Praça da Sé. E aí ele viu um homem falando. Ele viu um homem cercado de pessoas, e esse homem estava falando para as pessoas. Era justamente o nosso querido professor Henrique José de Souza, conversando com os populares. Né? Aí ele chegou, se aproximou desse grupo e se mostrou à frente do professor. Isso. Aí ele contou isso. O professor olhou para ele e disse assim: até que enfim você chegou. Olha o que o professor falou, nosso mestre. Olhou para esse discípulo e falou assim: até que enfim você chegou. Ou seja, o que significa isso? Ele já tinha estado em contato com o mestre em vidas anteriores, e o mestre estava esperando ele chegar. Ele tinha que chegar, e ele foi um discípulo extraordinário. Ele fez um trabalho extraordinário. Até o último dia da sua vida, ele se dedicou à obra, ele se dedicou ao mestre com absoluta fidelidade. Né? Então, esse discípulo, inclusive esse discípulo, olha, saque contra o futuro. Hein? Esse discípulo foi levado a visitar os mundos internos com o professor Henrique de Souza. O professor Henrique de Souza ia visitar os mundos internos. Né? Ele ia visitar, deixem revelações disso. E ele, não sei se foi uma vez ou várias vezes, né? Pelo menos uma das vezes, esse discípulo contou que o mestre pegou esse discípulo e o levou junto com ele aos mundos internos. Né? E ele, então, conta que o professor ensinava a ele como que ele devia se comportar num ambiente que era uma outra densidade, né? um outro estado
de aglutinação, né, molecular, né, mundos internos, né, mais sutil, né? Então ele ensinou a esse irmão como se comportar nesses mundos internos. E também, num outro instante, também muito importante, esse discípulo morava num determinado lugar da cidade de São Paulo. E ele resolveu mudar desse local, e falou para o professor que iria mudar de bairro onde ele estava localizado, né? Ele queria mudar de lá. E o mestre, então, impressionante, o mestre aconselhou a ele não mudar. Por quê? Porque a sua presença era importante na região. Olha só que interessante. O nosso mestre disse: olha, não é bom você mudar, porque você não está lá por acaso. Você está nessa região, nesse bairro da cidade, porque a sua presença ali é importante. Então, então o discípulo não mudou. Não sei se mudou de casa, não sei o que ele fez, mas ele ficou na região. Isso evidencia exatamente aquilo que o nosso mestre fala, né? Nós nascemos na cidade certa, no país certo, no planeta certo, na família certa, e assim. Sempre nascemos no lugar certo, onde temos que nascer. E o nosso irmão estava fazendo exatamente a coisa certa que ele tinha que fazer e morando justamente numa casa no lugar certo. É claro, a gente pode entender que aquele local onde ele estava residindo, ele estava em interação magnética com muitas pessoas que estavam ali vivendo e que tinham relação também espiritual com ele. Então, isso indica que o adepto, tanto virtual como real, ele tem uma relação com o coletivo, né? Coletivo, para dar uma sustentação. A tal ponto, nós dizemos que quanto maior for essa elite espiritual, quanto maior for a elite espiritual, com adeptos virtuais, adeptos perfeitos, etc., melhor para a humanidade. Porque essas consciências, assim definidas no campo da espiritualidade, transmitem para os seus irmãos aquelas influências magnéticas importantes para apressar a evolução da humanidade. Então, logo, aqueles que recebem saque contra o futuro aumentam o padrão vibratório coletivo da Terra. Veja só que importante, né? A presença de adeptos, isso o nosso mestre diz, existe adeptos circulando pelo mundo. Circulando pelo mundo, pela política, em todos os lugares, sempre tem adeptos circulando e dando ideias, sugestões, não interferindo no livre-arbítrio. Não é interferindo no livre-arbítrio. Dando sugestões, ideias, influências magnéticas, influências assim vibratórias, né? Para quê? Para propiciar a evolução da humanidade, né? E tanto que essa questão toda está relacionada com aquilo que o nosso mestre fala nesse processo, essa elite espiritual. O nosso mestre fala reconstruir, né? Isso é a base uma das bases que o nosso mestre nos ensinou, né? Reconstruir é o brado que nos compete. Olha só que importante. Então ele falou o seguinte, olha, veja bem, a elite espiritual deve fazer esse trabalho, reconstruir. E nessa elite, então, tem adeptos virtuais, tem seres de elevada hierarquia, seres humanos que estão no processo do seu autoconhecimento, etc., né? Mas tudo isso para a reconstrução do planeta Terra. Então, reconstruir é o brado que nos compete, falou o nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes. Reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Dessa reconstrução sairá o homem educado, segundo o sistema integral teosófico, isso é, eubiótico, isso, que visa os três corpos de que o mesmo se compõe. O físico, para as funções perfeitas do organismo, ou o cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família. O corpo psíquico, para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior divina. E, finalmente, o mental, o corpo mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. Então, a gente vê exatamente essa questão que o nosso mestre nos dá. Né? Então, aí está a resposta para o nosso irmão. Né? O assunto é muito vasto, né? Então, nós podemos ficar falando aqui horas e horas a respeito desse saco do futuro, que tem muitas faces, muitas formas de se entender esse aspecto, né?
com relação à iniciação, ao autoconhecimento, isso é muito importante. Mas aí está, então, essa mensagem que eu deixo, né, respondendo a uma pergunta do nosso querido irmão do nosso encontro anterior. Um outro ponto, né, que dito por um irmão foi o seguinte, olha só que interessante. Um outro irmão deixou isso. Não foi possível responder na aula no encontro passado, e estamos respondendo agora. Ele falou assim, às vezes, o irmão falou o seguinte, às vezes penso que Jesus e alguns de nós vieram do futuro, de uma dimensão bem além do tempo e do espaço. Ainda não existem esses dois, para realizar algo aqui. Continuou o irmão. Escutei uma pessoa até dizer que estamos vivendo o passado, algo que é meio complexo de entender. Isso foi o que o nosso irmão deixou claro, né? Essa forma dele pensar a respeito do tempo. E nós, então, vamos abordar isso, que é de uma enorme importância este fato. Por isso que eu trouxe aqui para a nossa mesa de trabalho, né? Para que a gente discuta esse assunto. Né? Então, veja bem que é o seguinte, olha, eu quero dizer o seguinte, os seres humanos imaginam que todos nós vivemos no mesmo tempo, marcado pelo relógio. Então, tem um relógio, está lá girando, né? Então, nós imaginamos, o ser humano imagina, que todos estão vivendo o mesmo tempo. Aquelas horas, aqueles minutos, segundos, né? Todos estamos no presente, vivendo a hora marcada pelo relógio. Devo dizer, isso é maia, ilusão. Não é verdade. Olha só, o tempo é maia. Vamos dizer, o tempo é maia, ilusão. Então, nós não vivemos no mesmo tempo. Agora sim, cada um vive num tempo específico, de acordo com o estado de consciência. É isso, cada um vive o seu tempo específico. O tempo terrestre é maia. O tempo pode ser entendido como estado de consciência. Aí sim, o tempo pode ser entendido como estado de consciência. Assim, no planeta Terra, muitos vivem no passado. Uma parte vive no presente. E uma minoria vive no futuro. Veja bem, essa é a situação da humanidade. A maioria do ser humano vive no passado. Qual é o passado? Lunar. Passado. A Lua, de onde nós viemos. Uma parte menor vive no presente, que é o estado que nós estamos vivendo agora, né? Nosso processo evolutivo. E uma minoria bem pequena vive o futuro, justamente o futuro da raça humana. Quem são esses que vivem no futuro? Aqueles que conseguiram adentrar a sua consciência interna, através do autoconhecimento, através da iniciação, e também aqueles que conseguiram lograr alcançar o saque contra o futuro, como nós falamos. Né? Então, a gente pode dizer assim, uma coisa muito discutida na ciência. A máquina do tempo existe? Existe a máquina do tempo? Né? Os cientistas discutem até hoje. É possível existir a máquina do tempo? Um cientista que já não está entre nós, não vou citar o nome dele, um determinado cientista físico, né? Ele falou, ele deu uma opinião dele como físico. Ele falou o seguinte, numa determinada ocasião: olha, é o seguinte, se a máquina do tempo existisse, hoje nós teríamos aqui, no nosso ambiente, seres do futuro nos visitando e conversando com nós. Exatamente, né? Exatamente. Fisicamente, pela razão, né, pela lógica da ciência acadêmica, ele tinha razão. Que se a máquina do tempo existisse, então seres do futuro estariam aqui entre nós. Chegariam para nós e diriam: eu sou do futuro, eu sou do futuro. Então, ele diz que isso prova que a máquina do futuro não pode existir, não existe, não pode existir, jamais existirá. Agora vamos enxergar pelo lado iniciático. Ele é ensinado. A iniciação é o caminho acelerado para o futuro. Agora, o que é a máquina do tempo? Nós, a nossa consciência. A nossa consciência, a máquina do tempo existe? Existe. A nossa consciência é uma máquina do tempo. Tanto que a iniciação é o caminho acelerado para o futuro. Quando uma pessoa entra no caminho da iniciação e faz seu processo de autoconhecimento, gera novas possibilidades internas, né? Ele vai conhecendo cada vez mais o seu Deus interior, o seu futuro o seu tempo vai se adiantando com relação aos terrestres, né? Ele vai começando cada vez mais a participar do futuro. Tanto que nós podemos dizer, os mestres, os iniciados, os adeptos,
São seres do futuro que vêm à face da Terra para nos ensinar. Então, esse nosso irmão que deixou essa mensagem, ele tem razão. Eu digo para ele, é verdade. Esses seres que vieram aqui nos ensinar, que seres podemos dizer? Jesus, o Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, Leonardo da Vinci, que era um ser do futuro, ele trouxe ideias de 500 anos, 1000 anos para frente, né? E o nosso mestre, querido mestre professor Henrique José de Souza. Então, o que acontece nesses seres? São seres do futuro. Eles vêm viver no seu passado, que é o nosso presente. Vamos fazer essa relação? São seres do futuro. Quando eles encarnam, eles vêm viver o passado deles. Eles já passaram por isso. Mas o passado deles é o nosso presente. Então, eles vêm viver o seu passado. Trazer para nós conhecimentos, importantes conhecimentos relativos ao futuro. O futuro, né? Então, tanto que o nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, ele ensinou o seguinte, sobre o cultista. Se nós perguntarmos para qualquer cidadão na rua o que é o cultista, ele vai dizer, o cultista é aquele que lida com magia, ele faz despacho, faz isso, faz aquilo. De uma maneira bem simples, né? Mas não é assim. O nosso mestre diz, o cultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Isso é verdadeiro ocultista. Aquele que vive o futuro da sua raça. Então, o cultista é um ser que atingiu um estado vibratório, um estado consciencial, já do futuro. Né? Isso é muito importante, essa questão. Dentro dessa questão, nós podemos até imaginar o seguinte, imaginar não, algo pertinente ao que acontece na Terra, né? Já aconteceu há muitos milhares de anos, mas a partir da década de 40, que veio acontecendo mais frequentemente na consciência das pessoas, é justamente a existência dos OVNIs, objetos voadores não identificados, ou UANIs, objetos aéreos não identificados, que todo mundo, as pessoas já nos tempos passados chamavam de discos voadores. Na verdade, isso são projeções do futuro. É isso. Isso aí eu não estou inventando, isso o nosso mestre deixou ensinado em uma das suas revelações. Né? Essas coisas que nós vemos nos céus, por vezes, são projeções do sexto sistema evolutivo. Essas projeções, que têm consciências ali embutidas, né, vêm trazer coisas daquele futuro para o nosso presente. Veja só, eu não sei que coisas são, mas eu posso dizer, de maneira genérica, são arquétipos. Arquétipos do futuro, para que se desenvolva aqui no presente. É isso? Então, esses seres estão sempre nos visitando. E é interessante observar que OVNIs, esses objetos não identificados que surgem em determinados locais, né, eles não seguem um voo segundo segundo as leis da aerodinâmica, né, que nem um avião. Ele não faz o ciclo e volta. Às vezes, um ponto luminoso ele aparece assim, anda em zigue-zague, né? Ele faz uma trajetória em zigue-zague. Por vezes, esses pontos se expandem, se dividem em vários pontos. Né? Esse ponto se divide em vários pontos, depois somem. Então, tudo isso nós podemos entender aquilo que o nosso mestre diz. São seres que usam os veículos de matéria do sexto sistema e vêm nos visitar periodicamente, não para fazer turismo, não é para fazer turismo aqui. Eles vêm trazer elementos necessários para arquétipos, que eu chamo para a evolução dos seres humanos, rumo ao seu futuro, que é o presente deles. Né? Então, nós podemos dizer, portanto, fazer a iniciação, desenvolver o autoconhecimento é deslocar-se para o futuro. Né? Aliás, eu devo dizer algo que aconteceu comigo há mais de 30 anos. Né? Eu estava em São Lourenço, há mais de 30 anos. Eu estava no São Lourenço e fui lá fazer as minhas obrigações, que eu tenho com a eubiose, né? E eu estava passando no Parque das Águas, em São Lourenço, e encontrei uma livraria e comecei a ver os livros. Né? E, de maneira... Bom, nada acontece por acaso, né? Foi a divindade que colocou na minha mão um livro, né? Um livro chama-se Um Novo Modelo de Universo, de um grande pensador, né, ocultista, chamado Ouspensky. Aliás, eu recomendo para quem puder ler Um Novo Modelo de Universo, de Ouspensky. Muito bom esse livro, excelente. Né? Ele foi discípulo de Gurdjieff.
que foi um grande também ocultista, né? Da nossa época, né? Do nosso século, do século XX, né? Então, ele mostra, veja bem, o Gurdjieff não, o Ouspensky, né? Mostrou algo que eu não tinha ainda verificado. Quer dizer, foi me trazido à mão o conhecimento para que eu meditasse, né? A respeito da reencarnação. Então, Ouspensky, nesse livro, ele trata do seguinte, que a reencarnação ela não ocorre somente do passado para o futuro. Ela pode acontecer também do futuro para o passado. Veja bem, que interessante. A nossa ideia de reencarnação está sempre ligado com a progressão de um tempo do presente, do passado, presente e futuro. Uma linha assim, presente, passado e futuro. Mas o Ouspensky diz que não. Consciência do futuro pode reencarnar no passado, que é o presente nosso. Então, veja bem, a ideia de reencarnação assume uma ideia totalmente diferente do que aquilo que nós temos através da física newtoniana, né? Que se baseia matematicamente nessa ideia do presente, do passado, presente e futuro. Né? Uma outra ideia também relativamente a essa questão do tempo, né? Através do físico Fritjof Capra, né? Um dos seus livros, muita gente deve ter lido esses livros do Fritjof Capra, que é um físico, né? Físico da microfísica, né? Ligado à microfísica. Em um dos seus livros, ele faz uma observação de microfísica. Ele afirma, né, que, através da sua experiência como microfísico, né, que existem fenômenos, por vezes, que, sob o aspecto matemático, na microfísica, caminham do futuro para o passado. Normalmente, uma experiência científica tem uma linha, né, do presente para o futuro. Algo, uma causa, originando uma consequência no futuro. Né? Isso é causa e consequência no futuro. Mas ele afirma que na microfísica existem experiências que, no aspecto matemático, indicam que o fenômeno ocorre justamente do passado, do futuro para o presente. Isso é uma afirmação do Fritjof Capra. Né? E, aliás, eu devo também salientar que na literatura espírita é sempre afirmado o seguinte, que no desencarne, quando a pessoa desencarna, né, ela tem visões regressivas da vida em direção do passado. Isso existem fatos importantes, relativamente, relatos muito importantes a esse ponto, né, do espiritismo. Né? Quando a pessoa desencarna, por um determinado tempo, ela regride, ela tem visões da sua vida num estado regressivo, até quando era criança, até quando ela nasceu. Ela começa a fazer uma síntese, uma recordação da sua vida em sentido contrário, desde a época do seu desenlace até o momento do seu nascimento. Isso tudo nos indica o seguinte: o tempo é zero. Zero. Eu devo dizer, estudos de sincronicidade de Carl Gustav Jung indicam, e a física quântica indicam isso. O Carl Gustav Jung, através do seu estudo de sincronicidade, ele fez essa descoberta fantástica, que coincide justamente com a descoberta da física quântica. O tempo é zero. O tempo é zero. O que comanda, então, a questão do tempo no universo? É a consciência. O tempo pode ser expresso uma forma de consciência. Também nós podemos, então, dizer o seguinte, né? Com relação ao nosso canal 3005, né? 3005, olha que importante essa observação. A pessoa diz assim, 3005, falta 1000 anos para chegar a 3005, né? Nós temos a era de Aquários, 1000 anos, né? Nós estamos em 2021, né? Quase 1000 anos para nós chegarmos a 3005. É muito tempo que a humanidade vai ter que percorrer para atingir 3005. Maia, isso é Maia. Olha, na verdade, esses 1000 anos nos mundos superiores é zero, é zero. Eu vou dar um exemplo. Uma possibilidade. Eu posso ter um lugar nos mundos internos, num determinado mundo interno, em que 100 anos nossos equivale a um dia deles. Eu posso ter essa equivalência. Vamos imaginar isso? Num determinado ponto dos mundos internos, eu posso admitir a existência de um ponto no mundo interno em que 100 anos nossos equivale a um dia deles, porque o tempo lá vai com mais rapidez. Então, logo, 3005 para nós representa 1000 anos, e para eles 10 dias. Olha só que interessante, né? Para eles lá, que tem essa relação de 100 anos para um dia,
essa sequência de 1000 anos representa 10 dias. E quanto mais superior for a percepção da consciência, mais esse tempo vai tornando para a questão do zero. Né? Quer dizer, existem muitas considerações a ser feito através dessa abordagem, né? Inclusive, eu falando sobre os OVNIs, né? Muitas pessoas perguntam, existem OVNIs, seres que vêm do espaço extraterreno, intergaláctico para a Terra? É possível que venha, é possível. Nós não temos nenhuma evidência prática provada a esse respeito, mas a possibilidade é impossível. Eu posso dizer o seguinte, olha, que no universo, veja, a realidade do universo é infinitamente superior a qualquer ficção. Existem autores que inventam as histórias de ficção, né? Mas a realidade universal é tão impressionante, é tão infinita, é tão enorme as questões do infinito, que deixa a ficção no chinelo. No chinelo. Então, nós podemos ter, inclusive, veja bem, nós podemos ter, inclusive, essa possibilidade de seres que viajam de galáxia para galáxia através, não de propulsão, mas através de um processo de materialização, desmaterialização, não é isso? Eles se desmaterializam num determinado ponto, depois se materializam em outra galáxia. É possível isso. Pois é, a materialização e desmaterialização é possível entre nós. Né? Adeptos fazem isso, né? Seres que tratam da magia oculta fazem o processo de materialização e desmaterialização. Então, no universo deve existir consciências altamente evoluídas, né? Que, embora vivendo no mundo físico ou hiperfísico, conseguem viajar milhões de anos-luz, né? De anos-luz através de segundos, né? Através de um processo de domínio da matéria física, né? Tanto densa como hiperfísica. Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui para o nosso irmão de início, né? E então eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para as suas considerações, para enriquecer, então, essas observações que nós fizemos. E também ficar sujeito a perguntas, né? Se tiver alguma pergunta importante, tem pergunta sim, professor. Foi bem esclarecedor, viu, professor? Porque o senhor abordou todas aquelas perguntas, aquelas questões, e o pessoal está elogiando, né? O pessoal está elogiando a clareza de como que o senhor expõe, inclusive temas muito complexos, né? Como é a questão de OVNI e tudo mais. Eu tenho uma pergunta, eu vou traçar desde lá do começo, sobre a Insoft, né? O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: sopro guardado, ainda assim origem do sopro que vem depois de a Insoft? Bom, eu não sei, essa expressão sopro guardado, eu realmente não tenho consciência desse termo, né? Aí o nosso irmão Júlio podia nos dar informação de onde ele tirou essa informação do sopro guardado. Não sei informar com isso. Eu vou aguardar ele informar. E agora a gente tem uma pergunta do Guilherme Guazelli. Bota para o Júlio. Eu quero fazer... Ainda assim, a origem do sopro que vem depois da Insoft. Então, veja bem, aí está o seguinte, a Insoft é o eterno, né? O eterno. É claro que ele se manifesta através, ele é o imanifestado e se manifesta através ele produz o universo manifestado, né? Agora, interessante que na Bíblia diz, né, que o Deus se originou, né? Esse Deus que nós imaginamos, né, que a Bíblia imagina, deve coincidir com o primeiro Logos, né? Aquibel. Então, nós temos Aquibel, depois temos o segundo Logos, né? E Aquibel, justamente no início, ele disse assim, faça-se a luz. É isso? Então, quando ele diz faça-se a luz, então, realmente é a origem da palavra, né? Ele não diz assim, origine-se a luz. Né? Ele não originou a luz, ele falou. Então, ele emitiu que um som, que é o nosso A1, né? O nosso A1. A palavra geradora, né? Do universo, né? Então, ele gera o universo manifestado, né? E depois ele fica então, volitando, né? Como nós podemos imaginar, sobre o segundo trono, que são as águas, né? As águas genesíacas. Daí, com o tempo, ele vai gerando os universos que nós conhecemos, né?
através dessa atuação, ele como pai, agindo sobre a mãe universal, ele gera os universos manifestados. Mas é importante este som. O som é muito importante, né? O sopro guardado também é importante. Na verdade, o som e o sopro têm uma ligação muito grande com esse ser de hierarquia, né? Tanto que Ishwara quer dizer sopro divino, né? É um sopro. O Ishwara é um sopro divino, né? Um sopro divino para que origina as coisas, né? O nome é Ishwara, né? Não sei. Mas o nosso irmão Júlio, vamos conversando e vamos trocando ideias. Outra questão que você mostrou, o saque. O Não, Guilherme Bazelli pergunta o seguinte: não, veja bem. forçar a evolução? Veja bem, eu não dizia forçar a evolução. Não, não é forçar a evolução. Não. O Eterno não força a evolução. Por que o Eterno não força a evolução? Porque ele respeita o livre-arbítrio. Seria apressar? Não apressar, tudo bem. Apressar, tudo bem. Um aprestamento. Não é exatamente. Aí sim. Aí sim. Não forçar, apressar. Agilizar. Aí sim, agilizar. Tanto que o nosso mestre falou, né, isso a HPB não deixou esse conhecimento. No terceiro sistema evolutivo, houve um saque contra o futuro. Né? Depois, com o tempo, nós podemos entrar nesse detalhe. Justamente a inversão dos tátivas, que o nosso mestre fala. Né? Então, nesse momento, houve uma mudança no processo do planejamento da evolução universal. Aí o nosso mestre fala, realmente, é um aprestamento. Aí coincide com o nosso irmão Guilherme está falando. Né? Justamente, o nosso mestre diz, o Eterno verificou que a evolução estava muito lenta. Então, ele fez uma inversão dos tátivas e não forçou, ele fez um apressamento da evolução. Tanto que esse apressamento jogou a evolução, deu uma dinamização na evolução, mas gerou consequências futuras, né? Sempre numa terceira fase evolutiva. Né? Tanto a evolução, isso mexeu muito com o quinto senhor. Né? Isso mexeu com o processo evolutivo do quinto senhor, que teve que se adequar a essa nova norma estabelecida pelo Eterno. Né? Então, isso aí tem uma série de consequências, né? Inclusive com aquilo chamada de queda. Né? Não a queda do quinto senhor, mas a queda da consciência psicomental do quinto senhor, que era o Lúcifer. Né? Então, justamente, houve a queda na Lemúria, trazendo rapidamente a consciência superior, né? A possibilidade da consciência superior para o ser humano, que é a tríade superior, tudo isso além do seu tempo. Né? Então, esse é o saque com o futuro. Então, nosso mestre diz que o Eterno ele propiciou um saque contra o futuro. Ele não forçou, mas ele estabeleceu condições para que houvesse um aprestamento, uma agilização da evolução. Isso acontece. Então, é verdade. Então, o nosso irmão fala que o saque contra o futuro é uma agilização, produz uma agilização da evolução. Assim como aconteceu com o nascimento dos Dhyanis Jivas, no ano de 1900, né? Houve uma aceleração da evolução, é isso? Com o surgimento do Dhyanis Jivas. 1000 anos antes da época em que eles deviam surgir. Mas não está forçando a evolução. O Eterno respeita o livre-arbítrio. Né? Quem quiser entrar na onda, entra. Quem não quiser, não entra e vai, realmente, sofrer as consequências. É claro que, quando eu digo assim, entrar na onda, aqueles que querem entrar na onda e aqueles que não querem entrar na onda, é uma maneira bem popular de falar, né? Quem entra na onda, quem é? Aquele que tem a possibilidade de ter um saque com o futuro com ele mesmo, com a sua consciência. Ele entra na onda, ele entra de inconformidade com essa vibração do eterno. Ele diz, eu vou seguir o eterno, seguir as leis universais, vou colaborar fielmente com a evolução da humanidade, então ele recebe todas as potencialidades de um adepto. Ele passa a agir como um adepto, veja bem, ele passa a agir como um adepto. Isso é muito importante, essa questão, né? Isso é muito importante, né? Essa questão de receber essas potencialidades. Tudo bem? Então é assim, realmente é pensamento. O Júlio Teixeira pergunta: saque contra o futuro ou saque contra o tempo? Que não deixa de ser lógico esse Também, jogo de antecipar algo. exatamente. Não, Por várias razões, inclusive por acidente no caso geográfico. Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, olha, quando a gente fala que saque contra o futuro, pode ser saque contra o tempo, né? Agora, na verdade, futuro e tempo é maia.
eu vou falar para o Júlio, né? O nosso irmão Júlio. A realidade universal é a consciência. É a consciência. Né? Então, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu olho para um lado, vejo Jesus o Cristo. Qual é a diferença que existe entre Jesus Cristo e eu? A consciência. Ele é um ser do futuro. Eu sou um ser daqui desse mundo. Eu não sei se eu posso ser eu não estou me classificando. Eu posso ser aqui no momento eu posso ser do presente ou do passado. Não vou me qualificar. Nesse exato momento eu posso ser um ser do presente ou do passado. A lei que decide isso, o que eu sou. Não sou eu que decide. A lei decide se eu sou do presente ou do passado. Mas Jesus, o Cristo, é um ser do futuro. Por que não ser do futuro? Porque a consciência dele atingiu uma magnitude pertinente ao estado vibracional e de entendimento do futuro. Do futuro, ou seja, daquilo que nós seremos. Então, como é que eu devo, então, me comportar para me tornar um ser do futuro? É seguir os passos dos mestres. Então, eu devo fazer o que Jesus Cristo fez, o que Siddhartha Gautama fez, o que o nosso mestre fez, o que todos os mestres fizeram. Então, eu estou me candidatando ao futuro. Inclusive, receber um saque contra o futuro, receber essas prerrogativas. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte, mais uma coisa importante, né? O saque contra o futuro não é um privilégio, é uma responsabilidade enorme. Imaginem bem, uma pessoa que tem uma consciência humana, está passando pela consciência humana, com suas limitações. De repente, ela decide servir a humanidade, servir a lei, aos mestres, às hierarquias superiores. Aí a lei lhe dá as potencialidades de um adepto. É uma responsabilidade enorme. Jesus deixou isso e isso é dito nos evangelhos. Olha o que Jesus falou, está no evangelho. A quem muito foi dado, muito será pedido. Vou repetir. A quem muito foi dado, muito será pedido. Mais claro que isso é impossível, Jesus. Mais claro que isso é impossível. Então, a pessoa recebe um saque contra o futuro. Potencialidade de um adepto, mas ela não é um adepto, recebe a potencialidade. É uma responsabilidade enorme. Se ela falha, ela vai ter que responder por isso. É isso? Porque ela agiu através do seu livre-arbítrio, não é imposto a ela. Do seu livre-arbítrio. Né? Então, é uma responsabilidade enorme, mas é uma responsabilidade cósmica. Cósmica. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Aliás, o nosso mestre, num determinado ponto, com relação a determinado grupo da eubiose, ele falou, sabe o que ele falou uma vez? Com relação a um determinado grupo da eubiose, ele falou o seguinte: eu não chamei crianças para virem fazer esse trabalho. Ele falou isso. Eu não chamei crianças para fazer esse trabalho. O que são crianças? Que nem o Mário Rosso de Luna afirma, são os impúberes psíquicos. Os impúberes, aqueles que não atingiram ainda nem a adolescência. Não atingiram nem a adolescência, são criancinhas, aqueles que vivem no passado. Né? A maioria da humanidade são impúberes psíquicos. Eu estou falando, não, Mário Rosso de Lula afirmava isso. São criancinhas. Então, receber essa cultura é preciso de um ato, ter uma noção de responsabilidade, de maturidade espiritual muito grande, para saber justamente a responsabilidade de assumir essa condição. Isso é importante. Né? O Guilherme Guazelli Neto pergunta: o saque ocorre mais na Kali Yuga? Eu posso dizer, nós podemos dizer, eu não tenho uma informação, eu vou dizer, a informação que nós temos, eu vou citar uma informação do nosso mestre. O nosso mestre diz o seguinte, olha que importante o nosso mestre fala. Ele diz, a Kali Yuga é a idade do ferro, mas ele diz, onde existe muita sombra, existe muita luz. Muita luz. Uma outra informação do nosso mestre, também que vem de encontro àquilo que o nosso irmão Guilherme falou. Veja bem. O nosso mestre, uma vez, numa revelações, ele falou o seguinte, olha só que importante. Ele disse assim, ser mestre no Oriente é fácil. Difícil é ser discípulo no Ocidente. Eu vou repetir. Ser mestre no Oriente é fácil. Discípulo é ser discípulo no Ocidente. O que ele quis falar com isso? O que ele quis falar com isso? Ser mestre no Oriente está na sua gruta, na sua montanha,
né? Sozinho, não tem ninguém para lhe perturbar, e fica meditando o dia inteiro, sem nada, só ouvindo as mensagens celestiais que ele tem na cabeça, etc. Isso é fácil. Agora, duro, ser mestre lá é fácil. Duro é ser discípulo no Ocidente. Por quê? Tem que enfrentar as vicissitudes nossas, né? Pandemia, falta de emprego, dificuldades todas, espirituais ou materiais, o que seja, né? Os ataques cibernéticos, ataques da mídia, ataques de entidades inferiores. A Kali Yuga é isso. A gente sofre uma pressão muito grande do que das sombras. O que acontece na Kali Yuga? A ação das sombras é muito mais intensa. É o nosso mestre no verdadeiro caminho da iniciação, nesse livro Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele chama o grande embate. Nós estamos vivendo o grande embate, o choque entre forças evolutivas e involutivas. Mas ele diz também, fim de ciclo, gaste apodrecido. Eu vou repetir, fim de ciclo, gaste apodrecido. Tanto que ele fala, reconstruir é o brado que nos compete. Não é tentar consertar. Veja, não é consertar o que está gasto e apodrecido. Não é por remendo. É isso? Jesus falou assim, olha, coincide o que Jesus falou. Jesus disse, não adianta pôr remendo novo em pano velho. É verdade, as costureiras sabem disso, qualquer um sabe disso. A pessoa tem uma roupa velha, né? Já está está se desmanchando pelo tempo. Rasgou. Ela vai e põe um remendo novo. Sabe o que acontece? Aquele remendo novo vai arrancar o pano velho e vai fazer um rombo maior. Jesus falou isso. Não adianta pôr remendo novo em pano velho. Então, é o reconstruir, não é consertar. Então, reconstruir o homem, a sociedade, a espiritualidade, tudo. Então, isso faz parte do saque contra o futuro. E a Kali Yuga é muito importante. Então, é isso que eu queria responder para o irmão. Kali Yuga, Idade Fera, é muito forte. Nós somos cercados por dificuldades muito intensas. Mas a evolução é muito rápida também. Isso é importante, hein? Kali Yuga é desafiadora, mas a evolução é muito mais acentuada, porque as pessoas são assacadas, a pessoa tem que enfrentar muitas dificuldades no seu processo evolutivo e realmente a luz surge com muito mais rapidez nesse estado, né? Mas nós estamos caminhando nosso estado Kali Yuga para Sati Yuga, a idade do ouro. Nosso mestre nos disse isso. Estamos caminhando da Kali Yuga para a idade do ouro. E esperamos que a nossa ideia tem 3005 é o início dessa fase da idade do ouro. Isso é muito importante, né? Para esse conhecimento. Então, aí está a resposta para o nosso irmão, né? A respeito dessa questão da Kali Yuga, do saque contra o futuro. Então, posso dizer, realmente, eu posso imaginar que, durante a Kali Yuga, os saques contra o futuro ocorrem com mais intensidade. Realmente, veja, uma dedução lógica, né? Se a situação é mais difícil, mais contundente, é claro que os saques contra o futuro ocorrem com maior intensidade, realmente. Pois não, o nosso irmão Júlio perguntou alguma coisa? Seria o adepto virtual aquele que adquiriu a consciência, mas ainda tem karma pendente? Exatamente, exatamente. Aqui ele tem um karma pendente. Ele tem um karma pendente. E ele tem. Agora é importante o seguinte: olha, é importante o seguinte: aquele que recebe e torna-se adepto virtual até que saca o futuro, é importante que ele tenha consciência das suas deficiências. Isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento, um dos aspectos do autoconhecimento é a pessoa reconhecer suas próprias limitações. O nosso mestre sempre diz, né? Não olhe para as limitações dos outros, olhe para as suas limitações. Jesus o Cristo, é tão claro isso. Jesus o Cristo falava, não julgue para não ser julgado. Tem muita gente no mundo, nós vemos no Brasil isso agora, ficou moda no Brasil, julgar, mas a pessoa não julga a si mesmo. Eu estou falando isso, todo mundo vê nos noticiários. Pessoas julgando e não julgam a si mesmo. As suas próprias incoerências, suas próprias deficiências com a justiça, etc. Né? Então, não julgue para não ser julgado. O importante, então, a pessoa que recebe um saque no futuro, ela tem um karma pendente, mas ela tem consciência daquilo que ela é no interior. Ela tem consciência das suas limitações, dos seus defeitos, das suas limitações, mas ela consegue dominar isso. Ela consegue dominar. Pelo menos ela pretende, ela se dispõe a dominar.
essas limitações interiores e agir de acordo com a consciência universal para trabalhar pela consciência superior. Então, a divindade não se nega, ela oferece. Isso, se a pessoa se dispõe com bastante firmeza e sinceridade, é preciso ter sinceridade e fidelidade à obra. Então, a obra, além disso, aqui estão os valores, e ele vai ter valores de adepto, mesmo tendo um karma pendente. É claro que ele vai passar por uma transformação rápida, enorme, né? Dentro da teosofia da eubiose, disse o seguinte, que a pessoa tem 777 vidas para viver para atingir a sua plenitude. Né? Nós podemos entender isso o seguinte, 777 vidas ou o correspondente a isso. Ela pode diminuir isso, né? Ela pode diminuir isso. Quanto mais ela toma conhecimento da sua própria natureza, ela está abreviando essa fase evolutiva dela com relação a se tornar-se um adepto. Então, esse que ele recebe o saco com o futuro, ele tem um karma pendente, mas através dessa atividade, através da lei, ele vai resgatando o seu karma e vai caminhando para se tornar no futuro realmente um adepto perfeito. Mas veja bem, através da sua consciência interna, através da sua dedicação à obra, aos mestres, fidelidade, constância, etc. Né? Então, ele torna-se merecedor disso, de eliminar seu karma e tornar-se um adepto perfeito. Justamente o que o nosso irmão Júlio falou é perfeito. O Júlio também pergunta o seguinte: reconstruir os valores pelos iniciados para que outros construam sob nova ética. Exatamente. Veja bem, nós não estamos sozinhos. As hierarquias estão conosco, nos cercando. Não é isso? Elas não interferem no nosso livre-arbítrio, mas a influência da sua vibração é muito importante para nós. Nós não estamos órfãos, nós estamos cercados por essas hierarquias. E é verdade também o seguinte, quando o ser humano começa a vibrar um padrão vibratório do futuro, ele fica cercado por esse ser do futuro. Isso é de uma clareza muito grande. É de uma clareza, mais claro do que isso, pela lei, não é impossível. Quando o indivíduo começa a vibrar num plano superior, o que acontece? Ele praticamente torna-se invisível para as emanações inferiores. Torna-se invisível para as forças das sombras. Ele torna-se, então, magnetizado e perto das vibrações superiores. Fica cercado pelas hierarquias. Então, isso potencializa o seu trabalho. Né? E é claro que a presença desse ser no seu entorno, né? Na sua convivência dentro da sociedade, em todos os ambientes, essa condição vibratória vai se espalhando pelos seus semelhantes. Os seus semelhantes vão sentindo aquela vibração e vai colaborando com a evolução da humanidade, cada um no seu tempo. Né? Então, claro, os iniciados, os valores, contribuem para que nós construamos uma nova ética humana, né? Agora, é preciso que a gente entenda esses valores, né, de maneira bastante espiritualizada, superior e assim por diante. Mas é muito importante isso que o nosso irmão Júlio falou. E o Júlio complementa: passado emocional, presente razão e futuro mental abstrato. Exatamente. O passado é o lunar, é o corpo astral, nosso corpo astral. O nosso presente, a maioria das pessoas, é o mental concreto. O passado emocional, o que é? Justamente a Lua, e foi muito característico na Lemúria. E o passado presente foi desenvolvido, que é o mental concreto, foi desenvolvido na Atlântida. Então, nós temos em nós esses dois potenciais, né? O lunar e o solar em nós. O potencial da Lemúria e da Atlântida, justamente o psicomental, né? O astral e o mental. Agora, o mental abstrato, não. É o primeiro ponto da tríade superior que nós devemos desenvolver. A raça ariana. A raça ariana está começando, veja, eu estou falando, está começando a desenvolver o mental abstrato. Começando. Ainda tem um caminho muito grande pela frente para desenvolver totalmente o mental abstrato. Mas a teoria, os conhecimentos iniciados nos diz que, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos o mental abstrato, paralelamente, Budi também se desenvolve. Budi não espera o mental se desenvolver totalmente para desenvolver, não, ele vai desenvolvendo. Vai se desenvolvendo. Né? Na verdade, nós podemos chamar Budi e mental abstrato como a nossa alma espiritual. É até uma contradição a gente falar isso.
uma contradição, mas é o que não há outras palavras para falar, né? Existe aquela alma humana, que é o corpo astral e o mental concreto, e na tríade nós temos uma outra alma, que é uma alma superior. Melhor falar, não uma alma espiritual, uma alma superior, que é justamente Budi e mental abstrato. É a nossa alma superior, é o nosso psicomental superior, né? Só que, então, essa dualidade se manifesta em nós e ela vai se complementando, vai se desenvolvendo, vai se unindo, até que na sua perfeita harmonização surge Atman. O que é Atman? O nosso Cristo interno. Esse é o nosso Cristo interno, a nossa Eucaristia. O que na religião católica, os cristãos não tomam a hóstia, recebe o corpo e o sangue de Jesus naquela época, né? Naquele momento. Né? Então, isso de maneira simbólica. De maneira iniciática, receber esse sangue do Cristo, esse corpo do Cristo em nós, significa desenvolver nossa consciência átmica superior e nos tornarmos, então, um adepto. Um adepto. Então, adepto é aquele que fez o perfeito desenvolvimento do mental superior, Budi, e confluindo, esses dois se unem e formam Atman. Livra-se do karma, quebra a roda de Sansara. Então, agora ele não deixa de seguir a lei, ele deixa de seguir a lei do karma, mas passa a seguir a lei do Dharma, que está acima do segundo trono. Né? A lei do Dharma que comanda o comportamento de todos os seres de hierarquia. É isso que eu posso falar para o nosso irmão Júlio. Muito importante essa informação do Júlio. O Guilherme Guazelli Neto, a consciência seria o simples entendimento do agora, do ser? Exatamente, o agora. Aliás, no budismo, o budismo fala a respeito do tempo, né? Eles são bastante claros no budismo, que o tempo é maia, né? Porque é o aqui e agora. Essa questão de tempo, passado, presente e futuro, é só dentro da nossa consciência, porque nós estamos projetados no mundo físico denso. Né? Eu devo dizer até, olha, mais uma informação, olha só que importante. Né? Quando houve a queda de Lúcifer, que é uma consciência psicomental do quinto senhor, quando ele sofre aquela queda, né, ele é jogado para o mundo físico denso e encarna em corpos físicos, né? Isso no Velho Testamento, no Antigo Testamento é dito isso, né? Que os filhos de Deus vêm para a Terra, né? E então, o que acontece então com essas consciências luciferinas? Elas ficam o quê? Aprisionadas, prisioneiras do tempo. Né? Então, elas vêm, a consciência vem do segundo trono, não é isso? Através de seres luciferinos, e ficam aprisionados ao tempo. Então, durante a história da humanidade, agora Lúcifer já está redimido, mas durante a ação de Lúcifer, sempre ele está relacionado com o tempo, passado, presente e futuro. Porque Lúcifer está aprisionado a essa contingência, né, do tempo, passado, presente e futuro. Agora, quando a consciência atinge um estado superior, então o tempo zera. Mas o tempo passa a ser entendido como consciência. Isso é importante, consciência. O que separa as coisas do universo é estado de consciência. É assim que deve ser entendido. O Júlio Teixeira, tempo é igual consciência e eventos? Bom, eu posso dizer que os eventos... Normalmente nós entendemos eventos numa sequência histórica, né? Entendemos o evento como uma consequência histórica, né? Agora, dentro da consciência universal, esses eventos não estão delineados numa sequência histórica, né? Eles ocorrem simultaneamente, é o aqui e agora. Né? Tanto que, por exemplo, se um adepto, quando ele entra no arquivo acástico, ele vê tudo ao mesmo tempo, ele vê tudo ao mesmo tempo. Desde o passado que ele pode alcançar, no passado remoto do futuro, né? Uma consciência futura, uma consciência passada. Ele tem uma visão do aqui e agora, né? Permanente ali. É muito difícil a gente entender esse fato da ausência do tempo, né? Porque nós estamos presos a essa linha, né? Passado, presente e futuro. É muito difícil a gente se desligar disso e se entender de maneira diferente, né? Mas o que o caminho da iniciação nos mostra é isso. O caminho da iniciação nos livra desta dependência do passado, presente e futuro e nos remete a um estado de consciência em que o tempo é o aqui e agora. O tempo é assim mesmo, o aqui e agora. Tudo está acontecendo exatamente nesse exato momento. A Beth Oliveira tem duas perguntas, professor. Com relação à diferença de
percepção do tempo e espaço, tenho esta concepção. Tem a ver com a fluidez da cosmogênese, em que as energias fluem em tempos céleres incomensuráveis. Veja bem, o tempo e o espaço é um condicionamento nosso. É um Isso, condicionamento nosso. Mas nós temos que ter esse condicionamento. Né? Tanto que, veja bem, olha, a gente vê nas antigas informações dos livros anteriores, né, dando tempos específicos para a duração das etapas do Manvantara, né? O Manvantara teve lá um tal estado, durou bilhões e bilhões de anos, depois bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas isso tudo é maia, o tempo é maia. Isso na nossa maneira de ver, nossa maneira de ver. Na verdade, a divindade ela vê tudo num conjunto só, num conjunto só. E eu já falei isso, né? Por exemplo, o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? Nós temos infinitos futuros. Esse futuro está sendo decidido por cada um de nós a cada segundo, a cada instante. Nós temos um futuro, mas não é um futuro, são infinitos futuros que nós podemos determinar. Agora, a divindade sabe todos esses infinitos futuros que nós podemos atingir. A divindade sabe. Né? Nós sabemos, só podemos ter ideia de um futuro, justamente naquele momento. Aquele meu presente origina um futuro. Mas a divindade sabe todas as possibilidades presentes que eu tenho e todas as possibilidades futuras que eu terei no infinito. Então, essa é a diferença. A divindade tem essa visão global. Né? E nós podemos levar para a cosmogênese e antropogênese também. Né? Eu devo dizer, nós podemos dizer o seguinte, quando nós estudamos antropogênese e cosmogênese, isso é maia. Veja, quando a gente estuda antropogênese e cosmogênese, todos aqueles sistemas descendo, depois sobe, né? Desce energia, sobe a consciência, etc., né? Os logos, né? Isso tudo é maia, isso, porque é o mundo manifestado. Né? Isso tudo, mesmo para os seres superiores têm as suas maias também. Olha que interessante, os seres superiores, apesar de serem superiores, infinitamente além da Adepto, eles têm as suas maias também. Somente não tem maia o eterno. Aí sim, o imanifestado. Isso está liberto da maia. Mas isso é dito, inclusive na eubiose, que todo o universo nosso, constituído de primeiro, segundo, terceiro turno, é maia. Tanto que, eu já disse isso uma vez, Maitreya, Mai significa maia, Treia, três. Então, Maitreya seria o senhor das três maias. É uma enorme consciência, mas ele age dentro das três maias, primeiro, segundo e terceiro trono. Então, é isso aí. Então, nós temos que ter muito cuidado no sentido de entender a cosmogênese e a antropogênese. Né? Sempre, nós não podemos entender cosmogênese e antropogênese sem nos atermos ao tempo e sem nos atermos ao símbolo. É impossível a gente entender. A gente tem que usar o símbolo e o tempo para a gente entender isso. Agora, o nosso mestre diz que a iniciação no início é simbólica, depois ela torna-se real. É isso? Momentaneamente, no nosso estado de consciência, a gente tem que ver esta cosmogênese e antropogênese dentro de um estado temporal e dentro de todas essas formas pictóricas de se manifestar, através de imagens, etc. Mas é necessário que assim seja. Né? Então, mas o importante é cada vez mais, o importante é cada vez mais a consciência, tomar consciência da unicidade das coisas. Né? Não é fácil, não é fácil. Da unicidade das coisas, né? Onde um lugar onde existe no tempo, não existe o tempo e no espaço, né? No futuro, né? Onde não existe tempo e espaço, ou espaço, mas sim a consciência. A base do universo é a consciência. O professor Alice OP pergunta o seguinte: boa formação de caráter. Professor, seria bem melhor que nos ocupemos com o trabalho psicológico para realizarmos a reconstrução do caráter, das atitudes e comportamentos? Exatamente. Agora vamos ver o seguinte, olha, a psicologia é muito importante, mas nós devemos considerar que a psicologia é uma instrumentação da ciência acadêmica. Veja bem, a psicologia é uma construção da ciência acadêmica, ela tem uma conotação positivista. Né? Então, eu não posso
Eu não posso, dentro desse cenário, veja bem, não sou eu que estou dizendo, é uma conclusão dentro do cenário evolutivo, né? Eu não posso dizer que a psicologia vai resolver tudo. Ela não vai resolver tudo, porque falta a psicologia. Eu digo, falta a ciência. Na psicologia, falta a ciência determinados elementos que conduzam ao conhecimento, que conduzem o indivíduo ao conhecimento interno. Mas a psicologia está caminhando, a ciência está caminhando para esse entendimento, né? A psicologia está caminhando a passos largos para esse entendimento, né? Do conhecimento, né? O Jung deu um passo enorme, né? Enorme nesse sentido do entendimento da consciência, etc. Né? Interessante que a psicologia junguiana não é bem aceita pelos psicólogos. Os psicólogos, não estou inventando, determinados psicólogos me afirmam isso, que a psicologia tradicional positivista ela não tem uma aceitação muito grande do Jung, porque ele fala em astrologia, fala em tarô, fala em cabala, etc, etc. Então, isso não casa muito bem com a ciência acadêmica, né? Mas a psicologia tem uma enorme importância, mas não é definitivo, né? A pessoa tem que fazer uma abordagem psicológica, é bom, né? Aliás, às vezes é necessário, né? Tem muitas pessoas que precisam fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Para se libertar de determinadas amarras, mas, além disso, deve ter um conhecimento superior, que a psicologia e a psiquiatria não dá caminho, né? Não faz parte da ciência, a ciência acadêmica, né? Então, é necessário que, além disso, a pessoa faça um avanço no seu conhecimento superior. Mas, indiscutivelmente, a psicologia um instrumento, e a psiquiatria são instrumentos de enorme importância para a evolução do ser humano. Claro, para resolver problemas patológicos, problemas de desequilíbrios que às vezes existem no indivíduo, que sobra de reencarnações, conflitos que ela tem de reencarnações passadas, né? Isso é muito importante. Mas a base do total desprendimento do indivíduo para um estado de luminosidade superior é o autoconhecimento. Agora uma frase do professor Henrique José de Souza, né? Lembrada pelo Júlio Teixeira. Também teria dito o seguinte: se eu vos falasse a verdade como ela é, muitos de vós não estariam mais comigo. Exatamente, exatamente. Veja bem, olha só que interessante. O nosso mestre falou justamente de maneira bastante simples para todo mundo, para eu entender também, né? Ele fala as coisas que cabem na nossa cabeça, de maneira bem simples. Ele falou as coisas que cabem na nossa cabeça. Mesmo assim, ele falando de coisas que cabem na nossa cabeça, a gente já tem dificuldade para entender. Imagine se ele falasse de coisas muito superiores. Seria impossível de entender por falta de condições para esse entendimento, né? Então, o mestre fala de acordo com a tônica do ciclo. O mestre não poderia ensinar o que ele ensina há milhares de anos atrás, não é verdade? Ele não podia ensinar o que ele ensina nos tempos bíblicos, né? Não podia, porque a humanidade jamais iria entender isso. Então, o momento ideal é esse, o momento do terceiro milênio, né? É o momento exato para que esses conhecimentos se tornem viáveis de serem adquiridos pelo ser humano, né? Mas é verdade, se ele falasse coisas muito além do nosso entendimento, muitos não estariam mais conosco. Eu posso dar um exemplo, isso, os espíritas sabem disso. Não estou inventando, os espíritas contam essa história, né? Quando o Chico Xavier, na década de 40, através de seus livros, contou a existência dos mundos hiperfísicos, né? É isso? Mundo astral, mundo mental, etc., mundo vital, né? Que lá existiam coisas, né? Fatos importantes. A pessoa podia viver no mundo vital, mundo astral, mundo mental. Isso não foi aceito por muitos espíritas. Os espíritas sabem disso. Na década de 40, muitos abandonaram o espiritismo. Por quê? Disseram assim, o Chico está inventando, isso é fantasia. Isso é fantasia. Porque na cabeça deles, ele diz assim, a pessoa morre e vira espírito. Uma coisa que não se tem noção, não tem consistência nenhuma. Não é verdade isso. Não é verdade. Nós temos o plano físico denso e temos planos hiperfísicos. É claro que essa consistência dos planos hiperfísicos vai se tornando cada vez menor até chegar num ponto determinado do Sol oculto, no primeiro torno, etc. Mas a matéria sempre existe ali. A matéria é do plano, específico do plano, né? É uma matéria específica do plano. Então, o Chico não inventou. Agora, muitos não aceitaram e foram embora, largaram o espiritismo. Quer dizer, fizeram mal, né? Usaram mal o livre-arbítrio. Aliás, não usaram o livre-arbítrio, né?
não usaram o livre-arbítrio. Eles foram atrás de pessoas que diziam: isso é bobagem, isso é mentira, isso é invenção, e foram embora. Essas pessoas, com certeza, perderam a chance de obter conhecimentos importantes. O nosso mestre também, ele falou aquilo, falou coisas que cabiam na nossa cabeça. E mesmo assim, é muito difícil da gente entender. Mas a gente tem que continuar, persistir, trabalhar e fazer um mergulho dentro da nossa consciência para desenvolver o nosso autoconhecimento. Muito bem, Carlos, tem alguma mensagem aí? Não, só para complementar a Ulisses Alpê, ela diz o seguinte: hoje já temos a psicologia transpessoais, holísticas e a APP, abordagem junguiana, tem evoluído muito nesta Claro, direção. eu também entendo, eu acredito que eu não tenho acompanhado exatamente. Aí eu precisaria conversar com psicólogos, né, que estejam em... Eu tenho psicólogos que eles fazem a terapia junguiana, né? Eu vou até conversar com eles para ver qual é a situação atual. São muitas informações, né? Mas a irmã falou, né, que está havendo uma evolução. É claro que vai evoluindo, não é isso? Ela falou psicologia transpessoal, holística, né? Isso é muito importante, a ideia holística das coisas, da unicidade das coisas, né? E a abordagem junguiana tem evoluído nessa direção. Eu acredito, sim, que tem evoluído, né? Acredito mesmo que nós tenhamos feito. E no terceiro milênio, essas evoluções serão bastante consistentes e evidentes, né? No sentido de que a ciência caminhe para um sentido superior de entendimento das coisas, do cosmos, né? Do cosmos, isso é muito importante. Então, professor, já estamos chegando no finalzinho da hora. A Noessa aqui de Oliveira, aqui de Esteio, né, Rio Grande do Sul. Muita gente prestigiando, professor do Brasil inteiro, né? Eu queria agradecer a participação de todos, tá? Mas antes eu queria deixar um recado, que a nossa roda de conversa de terça-feira não terá, tá? Então fica para a próxima semana, só para o dia 13 de julho, tá? Então essa semana a gente não tem por causa da semana diânica, né, professor? Que vai do dia 1º de julho até o dia 8 de julho. Então, a Eubiose tem um calendário aí de palestras, de informações nesse período. Então, a gente só volta à nossa roda de conversa no dia 13 de julho, somente, então. Tá, mas aí estaremos aqui, né, professor, no próximo sábado, né, aguardando a presença de todos, a participação de todos. E eu queria que o senhor desse as suas considerações finais, professor Walter. Eu quero dizer também que a nossa irmã Alice falou a respeito dessa questão da Jung, traz a espiritualidade da psicologia analítica, né? Mas ele vai sendo aceito. Agora, só para terminar, o próprio Jung, ele também no início ele tinha uma visão diferente das coisas. Ele era um psiquiatra, né? Então ele era um psiquiatra, né? Ele tinha uma visão, ele tratava das pessoas com distúrbios mentais, né? E isso só para terminar, né? E ele estava lá onde ele trabalhava, na Suíça, né? Visitando. Não, deixa eu falar primeiro, deixa eu terminar aqui. Ele estava visitando os seus pacientes numa clínica psiquiátrica, né? Aí um determinado ser, né, uma pessoa com distúrbios psiquiátricos, chamou o Jung e levou ele na janela, né, e apontou para o sol. E fez uma série de observações, eu não vou falar exatamente sobre as observações, né? Ele fez observações sobre o sol. É isso? Então, o Jung mesmo conta, né? O Jung conta mesmo, que no momento ele diz: isso é coisa de louco, né? O que ele está fazendo é coisa de louco, né? Só um louco, é por isso que ele está aí, é louco, né? Mas depois, ele conversando mais tarde, ele conversando com um amigo dele, né? Depois eu vou citar o nome, agora me escapa, né? Conversando com um amigo dele, ocultista, que estuda as coisas do Oriente, o ocultista contou exatamente uma tradição ocultista estando no Oriente que coincide com aquilo que o louco, entre aspas, falou. Não é verdade? Então, o que acontecia? Aquele homem, na sua loucura, ele estava dando um mergulho dentro da sua personalidade e vendo algo cósmico. É o karma dele. Ele estava vendo algo cósmico impressionante e transmitiu para o Jung. Jung, então, fez essa ligação, né? Daquele relato daquele demente, dito demente, né? Com aquele conhecimento do Oriente. Ele disse: puxa vida, ele estava vendo algo
ele estava vendo dentro dele algo extraordinário, né? Então, a loucura dele não é somente uma loucura, era uma experiência que ele estava passando. A gente pode concluir, né? Aquele louco, na verdade, estava passando uma experiência necessária para a sua evolução espiritual. Jung entendeu perfeitamente disso tudo, aí surgiu justamente toda essa ideia da psicologia analítica junguiana fantástica. Então, Jung passou também por esse processo de aprendizado e transformação. Isso não sou eu que estou inventando, ele conta isso na sua biografia, nos seus. Então, tem até uma experiência, tem uma entrevista do Jung no YouTube, né, em que o entrevistador, entrevistando Jung, isso é muito importante, vou falar. O entrevistador pergunta para Jung: Doutor Jung, o senhor acredita em Deus? Aí ele fala assim: não é questão de acreditar, eu sei. Ele falou assim. Jung respondeu: não vou dizer que eu acredito, eu sei. Pronto, aí está. Então, ele disse que ele sabia, dentro dele tinha essa noção da existência de uma divindade, de uma consciência superior, superior a ele, que lhe dava inteligência. Né? Então, veja bem, é um ser, é um adepto. Disse que é um adepto virtual. Veja bem, dentro da nossa linha. Já estou até citando, né? Ele é citado na eubiose como um adepto virtual. Ele tinha essa possibilidade de entendimento. Assim, essa coisa de entendimento, assim que o Walt Disney também é um adepto virtual. Ele trouxe para a humanidade uma série de conhecimentos necessários através daquelas histórias que são a reflexão dos mitos universais, né? Dos contos universais, né? Muito importante. Então, esse é o caminho da humanidade e a palavra final. Né? Você vai apresentar agora. Você já apresentou, irmão? Então, é que eu observei que aqui tem um folder, né, do dia, mas é do dia 13 de julho, tá? A Perfeito. roda de conversa, não semana que vem, a semana seguinte, tá? Dia Perfeito. 13 de julho. A roda de conversa será sobre o tema O Caduceu de Mercúrio, tá? Então, vai ser abordado qual a simbologia do caduceu, quem foi Hermes e Mercúrio na mitologia, por que representa algumas profissões, qual a leitura iniciática aplicada. Com a nossa mestra, professora Edna Mafalda, mediadora Noemi Zurita e Daniela Troncoso, também como mediadora. Só lembrando que não é nesta terça-feira, na semana seguinte, no dia 13 de julho, no mesmo horário, às 20h40, tá? Então, essa semana é a semana de Ânica, então a Eubiose vai ter alguns eventos e que será transmitido por esse motivo, então ficou transferido para a semana do dia 13, tá bom? Então, eu quero agradecer a participação de todos, tá? E desejar uma boa noite de sábado a todos e um bom final de semana. E até sábado que vem, né, professor? Apenas fazer uma complementação. Esse intervalo nessa semana é justamente, dentro da biose, a comemoração do nascimento dos Gianni Givas, né? De 1 a 8 de julho, né? No ano de 1900, né? Então, na eubiose tem essa pausa para a atividade da eubiose, fazem várias atividades, né? Com relação a relembrando esse fato importantíssimo para a evolução da humanidade, o nascimento dos Gianni Givas, hoje Giannis Budas, e depois Giannis Budas, e hoje tem o nome com os Giannis Tátivas. Eles têm o nome com os Tátivas, né? Com os Tátivos correspondente a cada consciência. Eu agradeço a todos, fico muito feliz, muito honrado com a presença de todos e luz, paz e amor para todos. Até sábado que vem.